Pessoal, continuando então. A Alemanha viveu sua noite mais fria, com negativo 26, registrados em duas cidades bávaras, no sul do país, e negativo 25 no sudeste, enquanto os termômetros caíram negativo 15 em Berlim. Então, na letra A, ele pergunta o seguinte: no termômetro, que vocês têm um termômetro aqui do lado, indique as localizações aproximadas das temperaturas do texto. Então, vamos lá. Apareceu negativo 29,9. Então, 29,9 é quase 30. Então, vocês vão colocar aqui, ó. A professora já tá ali as localizações. Negativo 29,9 é bem pertinho do 30, um antes do 30 aqui, ó. Aí, tem a outra temperatura de negativo 26. Então, vocês têm que contar os risquinhos aqui, 25 dá bem no meio, 26 um pouquinho para cá. A outra é 25, bem no meinho. A de 15 negativo é bem no meio aqui. E a outra de 41,8 é quase 42, tá? Então, ele ficou desse jeitinho aqui, ó, só para vocês verem bem certinho como que ficou as temperaturas, ok? Aí, vocês fazem aí. Letra B, responda as respostas com base no texto da notícia. Qual foi a menor temperatura registrada entre os dois países? Se você olhar aqui, qual que foi a menor temperatura, pessoal, registrada? A menor temperatura, vamos pensar, foi 41,8, é nessa cidade, na Suíça, né? E isso aconteceu quando? Aconteceu na Suíça, 41,8, em 12 de janeiro de 1987. Tá aqui a resposta, ó, tá? Aí, foi recorde absoluto. Qual foi a maior temperatura citada? A maior, se você olhar aqui no termômetro, foi a que ficou mais em cima aqui, ó. Foi de negativo 15 em Berlim, tá? Negativo 15 em Berlim. Aí, na próxima página, vocês vão ver, aparece aqui a explicaçãozinha, tá? Vem a explicaçãozinha, ficou meio ruim aqui. Uma explicaçãozinha, aí vocês vão ver que aparece aqui. Considere os números racionais escritos pela professora no quadro e responda as perguntas por ela feita, tá? Ó, quantos números racionais há entre esses números? 0,6 e 0,7. Racional é número com vírgula. Então, há infinitos números racionais, tá? Por que há infinitos? Porque ele tem 0,611, 0,612, 0,6... Até chegar no 0,7, se fosse assim, ó, do 6 até chegar no 7, aqui não tem o 6,0, 6,1, 6,2 e assim infinito. Tem infinitos ali, tá? Ali seria 0,6, mas o caso é o mesmo. Escreva 3 números racionais que estejam entre. Então, quem seria? É como a professora falou, se fosse do 6, seria daquela forma lá. É 0,6. Então, é 0,605, 0,601, 0,618. Esses aqui são alguns dos exemplos, tá? Olha, ele tem infinitos, infinitos, infinitos até chegar no 7. Entre dois números racionais distintos, sempre existe outro número racional. Portanto, entre dois números racionais diferentes, existem infinitos números racionais. Aí começa a lembrar, você já estudou o conjunto dos números naturais, aqueles usados em contagens, representado por... Os números naturais são só os positivos, e os inteiros são os positivos e os negativos. Como você pode representar os números racionais? Então, os naturais são representados por essa letra aqui, N. Os inteiros pela letra Z. Agora, os racionais são representados pela letra Q, tá? Então, o símbolo, esse daqui tá contando que os números racionais são uma divisão, onde A e B é um número inteiro e B tem que ser diferente de 0, tá? Tá, professora, mas daí o que quer dizer tudo isso? Então, quer dizer, agora vai voltar. As ideias de um número simétrico e de módulo estudadas de números inteiros aplicam-se também aos números racionais. O que é simétrico e oposto? Lembra que a professora falava assim? Por exemplo, eu tenho aqui positivo 3, qual que é o oposto? É negativo 3. Qual que é o simétrico? A mesma coisa, a distância até o 0 é o mesmo. Então, o que eu tenho que pensar?
ele só vai ter a vírgula no meio, mas o oposto, por exemplo, aqui, ó. Vocês têm aqui negativo 1, certo? Quem que é o oposto do negativo 1? Vai ser o positivo 1, tá? Então, continua sendo a mesma coisa. E esse daqui é o módulo que a professora explicou, dos risquinhos aqui. Tudo que sai aqui de dentro fica positivo, tá? Positivo continua positivo, tá? Negativo fica positivo. Agora, nós vamos fazer. Nessa reta, indique os pontos D simétrico DC. O D tá aqui, é 1,4, certo? Quem que vai ser o simétrico dele? O ponto C, que é o negativo 1,4, ok? É o mesmo número, só que ao contrário. Letra B, F simétrico D. O F é menos 0,4, então o E vai ser 0,4 positivo. Coloca lá a letra E em cima lá. Escreva o módulo dos pontos. O que é o módulo? É eu pegar esse número lá do ponto C, é 1,4 negativo. Põe os pauzinhos aqui, as paredinhas. Quando eu tiro, ele fica positivo. A letra D é 1,4. Coloca a paredinha nele lá, tirou, ficou positivo. A letra F é 0,4 negativo. Tira da paredinha, fica positivo. Isso aqui é a mesma coisa dos números inteiros, por isso que a professora está indo bem tranquila, tá? Comparação de números racionais. Como que eu vou saber quem é maior, quem é menor, referente à minha reta numérica? Tudo isso aqui é igual do número inteiro, pessoal. A única coisa é que ele tem a fração agora, né? E o número com vírgula. Considere os números racionais indicados nessa reta para estabelecer a relação de ordem entre eles. Note que 17 por 5 é maior que 3. Por quê? Se eu dividir o 17 pelo 5, dá 3,4. E 3,4 é maior do que 3, que já é como se eu tivesse R$ 3,40, é maior do que eu ter só R$3, ok? Então, eu tenho que fazer a divisão. 3 por 2, se eu dividir 3 por 2, dá 1,5. Se eu dividir 17 por 5, dá 3,4. Quem que é maior? 1,50 ou 3,40? 3,40, boquinha de jacaré para cá. O 1 é maior do que o negativo 1,1 sobre 4. Porque o primeiro é positivo. Sempre que um for positivo e outro negativo, o positivo ganha. Sempre, 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 sempre. Tá? 1 sobre 4 negativo é maior do que 1. Por quê? Se eu dividir 1 por 4, dá 0,25. E se é 1 negativo, é 1. Então, esse daqui é maior. Por que ele é maior? Porque ele está mais perto do zero. Se eu dividir 6 por 5, dá 1,2 negativo. Se eu dividir 5 por 2, dá esse daqui. Quem que é maior desses dois? Quem está mais perto do zero, tá? Quando os dois são negativos. Ao comparar números localizados numa reta, aquele que está à direita do outro é sempre maior, tá? O que vocês vão fazer para a prof agora, para a próxima aula? Vocês vão pegar, o professor vai tampar para vocês não acharem. Vão olhar na reta numérica onde que estão esses numerozinhos aqui, tá? Se ele está em fração, você tem que dividir, tá? Sempre que ele está em fração assim, você divide para descobrir qual que é o número racional aqui. Façam a atividade 1, 2, 3, façam toda essa página aqui, ó. Façam para a professora toda essa página aqui, tá bom? Até mais, beijão. Aí posta a foto lá na lista de presença, tá?